Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Os elites da União Marcial, que originalmente desprezavam Xifeng, agora estavam em pânico. O que significava um Xifeng com a vida cheia? Os elites da União Marcial já tinham essa experiência gravada em seus corpos, então eles entendiam o que isso significava. Comparado a apenas perder um nível após morrer, sua situação atual era muito mais grave. Como passaram todo esse tempo caçando monstros, a durabilidade de seus equipamentos e armas estava quase esgotada. Se recebessem um ataque de Xifeng agora, aquela pouca durabilidade diminuiria ainda mais, e seus equipamentos e armas poderiam até ser destruídos. Isso era muito mais assustador do que simplesmente perder um nível. Se perdessem um nível, poderiam recuperá-lo caçando. No entanto, seria uma história diferente se perdessem os equipamentos e armas dos quais dependiam atualmente. Eles só conseguiram coletar todos esses itens com muita dificuldade, e comparado a recuperar um único nível, seria muito mais problemático recuperar esses itens. Havia até a possibilidade de que não conseguissem recuperá-los. E Feng, não exagere. Não será benéfico para nenhum de nós se você continuar com suas ações. Não é tarde demais para você deixar este lugar agora. No futuro, cuidaremos de nossos próprios assuntos, e cada um seguirá seu caminho. Embora a Devastação Instável se sentisse insatisfeito, a força de Xifeng era simplesmente assustadora. Ele só poderia cerrar os dentes e recuar nesse assunto. Se ele perdesse tudo o que tinha agora, seus sonhos de ascender na União Marcial também desapareceriam. Exagerar? Estas são suas últimas palavras? Xifeng riu da absurdidade. Ele realmente não conseguia entender o processo de pensamento de devastação instável. Ele achava que, depois de dar um tapa na cara de alguém, tudo poderia ser resolvido com um simples pedido de desculpas. Ouvindo o desdém de Xifeng, Devastação Instável sentiu humilhação pela primeira vez. Ele já havia recuado, mas Xifeng reagiu de forma tão agressiva. No entanto, ele não podia fazer nada contra Xifeng agora, então só podia assistir enquanto seus subordinados eram abatidos, um após o outro. Esse tipo de impotência o levou quase à loucura. Devastação Instável nunca pensou que um dia assim cairia sobre ele. No início, ele tinha 100% de certeza de que esmagaria Xifeng. Agora, no entanto, devido a um objeto explosivo místico e uma poção de recuperação intermediária, essa confiança se desfez. Mesmo que conseguissem matar Xifeng hoje, os elites da União Marcial sofreriam perdas insuportáveis. E Feng, você me forçou a agir. Vamos ver qual de nós morrerá primeiro, então. Todos, ataquem-no juntos. Ele já tem um nome super vermelho. Desde que possamos matá-lo, ele deixará cair todo o seu equipamento, e será o suficiente para compensar todas as nossas perdas. Não tenham medo. O tempo de recarga de sua poção de vida é definitivamente muito longo. Podemos esgotá-lo até a morte. Ao receber o comando de Devastação Instável, os membros da União Marcial entraram em frenesi. Eles usaram todas as suas habilidades e técnicas para restringir Xifeng enquanto lentamente esgotavam sua vida. Enquanto isso, Devastação Instável também relutantemente pegou uma flecha vermelha como fogo de suas costas, mirando e atirando em Xifeng. Este era o tesouro mais forte de Devastação Instável. Originalmente, ele pretendia usar essa flecha para lidar com um chefe de nível Lorde. Agora, no entanto, ele só poderia usá-la para se livrar de Xifeng. A flecha vermelha como fogo voou pelo ar, deixando para trás um estrondo sônico enquanto disparava em direção ao coração de Xifeng. Encantamentos extremamente complicados estavam gravados no corpo da flecha vermelha como fogo, fazendo com que o mana do tipo fogo ao redor se reunisse em torno da flecha. Parecia um item consumível. Xifeng também notou essa flecha vermelha como fogo voando em sua direção. Ele parou de prestar atenção aos feitiços que o atacavam e imediatamente usou desviar para bloquear essa flecha. No momento em que a flecha colidiu com as espadas de Xifeng, ela explodiu. A força da explosão instantaneamente lançou Xifeng para longe. Felizmente, desviar conseguiu bloquear completamente o ataque, e Xifeng não recebeu nenhum dano da flecha. Pouco depois, Xifeng aterrissou, ileso. Imediatamente, ele correu em direção aos magos, retomando seu massacre contra os elites da União Marcial. Assim como esmagar moscas, Xifeng matou um jogador da União Marcial com cada um de seus ataques. Dentro de um curto momento, 4 elites morreram. Assistindo a essa cena se desenrolar, os olhos de Devastação Instável quase saltaram de suas órbitas. Mesmo depois de usar seu trunfo final, Xifeng não sofreu nenhum fio de dano com ele. Pelo contrário, seu ataque ajudou Xifeng a se aproximar dos magos e continuar seu massacre. Para começar, a velocidade de movimento de Xifeng era extremamente rápida. Esses magos não tinham chance de escapar dele. Além disso, devido à supressão de nível e à resistência mágica de Xifeng, esses magos estavam completamente impotentes.
Eles só podiam assistir enquanto eram abatidos. Percebendo que o efeito de congelamento nos jogadores corpo a corpo estava prestes a se dissipar, os magos da União Marcial soltaram um suspiro de alívio. Eles finalmente viram uma esperança. Infelizmente, Xifeng pegou outra granada de gelo intermediária de sua bolsa, jogando-a nos jogadores corpo a corpo novamente. A granada de gelo caiu precisamente no mesmo local de antes, e num piscar de olhos, esses jogadores corpo a corpo congelaram novamente. Um dano de 400 pontos também apareceu sobre cada uma de suas cabeças, e os assassinos e espadachins que tinham pouca vida caíram em condições críticas. Xifeng então fez um movimento de corte com sua espada, enviando uma lâmina de fogo voando em direção aos assassinos e espadachins, terminando suas vidas. Esse ataque até destruiu o equipamento que eles vestiam. Nesta fase do jogo, onde os níveis de todos ainda eram baixos, havia muitas habilidades que os jogadores ainda não haviam aprendido. Especialmente habilidades de alto nível que poderiam remover efeitos de controle. Assim, os elites não tinham defesas contra as granadas de gelo de Xifeng. Eles não tinham como lidar com elas. Com os jogadores corpo a corpo congelados novamente, e Xifeng matando tantos de seus aliados, esses magos realmente sentiram desespero. Eles não se importavam mais com o comando de devastação instável, todos correram, escapando em qualquer direção que pudessem. Ninguém teria pensado que Xifeng ainda teria uma arma de destruição em massa como aquela. Se soubessem disso antes, teriam fugido há muito tempo e não teriam permanecido aqui para o massacre. Todos estão fugindo agora? Xifeng imediatamente sentiu sua cabeça doer. Se ele os caçasse um por um, poderia deixar ainda mais jogadores escaparem. Afinal, embora as granadas de gelo tivessem um poder assustador, ninguém seria tolo o suficiente para ficar parado e esperar pela morte. Sem escolha, Xifeng só podia começar a jogar granadas de gelo básicas sem parar. Embora houvesse um tempo de recarga de 1 segundo, ela poderia congelar um jogador por 3 segundos. Com isso, Xifeng poderia se livrar de todos esses jogadores dispersos. Com granadas de gelo básicas sendo jogadas, uma após a outra, o solo arenoso se transformou em um mundo de gelo, enquanto todos os membros da União Marcial se transformaram em esculturas de gelo. Xifeng então usou a lâmina abissal incandescente para acabar com cada uma de suas vidas. Assistindo seus companheiros morrerem e seus equipamentos serem destruídos, os jogadores restantes tremeram de medo enquanto eram levados à insanidade. Alguns dos jogadores que não conseguiam suportar a visão até tentaram sair do jogo imediatamente. No entanto, os jogadores não tinham permissão para sair durante o combate. Então, eles só podiam esperar impotentes enquanto Xifeng caminhava, passo a passo, se aproximando deles. Muito rapidamente, Xifeng ceifou as vidas de mais de 100 membros elite da União Marcial, e agora só restava Devastação Instável. Devastação Instável ficou quieto, sua mente em um transe. Ele até esqueceu de resistir. Mais de 100 jogadores elite morreram, e todos os seus equipamentos foram destruídos. Esses eram todos os seus bens, e agora era impossível para ele subir novamente na União Marcial, mesmo se quisesse. Ele não tinha mais meios para competir com seus rivais na guilda. Neste momento, Devastação Instável só tinha arrependimento enchendo seu coração. Tudo isso havia surgido de sua própria arrogância. Se ele soubesse desde o início que Xifeng era tão assustador, ele não teria ousado se tornar inimigo de Xifeng, mesmo que fosse espancado até a morte. Mesmo que tivesse que se tornar inimigo de Xifeng, pelo menos teria esperado até que todos os membros da União Marcial entrassem na cidade do Rio Branco. No entanto, agora era tarde demais. Pouco depois, Xifeng matou o Devastação Instável com 2 golpes de espada também. Finalmente terminei de limpar. Também deve estar na hora de levar Black e os outros para uma masmorra para algumas melhorias de equipamento. Xifeng deu uma olhada ao seu redor. Depois de confirmar que não havia mais membros da União Marcial restantes, ele usou a máscara demoníaca para limpar seu nome. Ele então pegou um pergaminho de retorno, entoando o encantamento e retornando à cidade do Rio Branco. Depois de matar Devastação Instável e os jogadores elite sob ele, mesmo que Devastação Instável quisesse fazer algo contra Xifeng no futuro, ele precisaria esperar até que esses membros elite se recuperassem antes de poder. No entanto, não havia necessidade de se preocupar com um assunto que não aconteceria por um bom tempo. Pouco depois de Xifeng eliminar toda a equipe elite de Devastação Instável, um grande alvoroço ocorreu entre a aliança de guildas que desejavam realizar uma cruzada contra Xifeng. Esse alvoroço foi resultado de Devastação Instável de repente declarar sua aposentadoria dessa pequena aliança. As ações de Devastação Instável confundiram essas outras guildas. Ele também se recusou a falar qualquer coisa no chat da aliança antes de sair. Depois de testemunhar o medo que Xifeng inspirava, Devastação Instável não ousou mais lutar contra ele. Como Xifeng poderia matá-lo nas ruínas de Areia Branca, ele poderia igualmente matá-lo repetidamente no campo. O mesmo valia para sua equipe. Devastação Instável não ousava mais pensar nesse assunto. Ele ainda desejava ganhar a vida através de domínio de Deus.
Ele estava realmente com medo de Xifeng agora. Portanto, Devastação Instável também expressou suas desculpas nos fóruns oficiais. No futuro, ele jurou não participar mais de nenhum assunto relacionado a Xifeng. Sempre que encontrasse Xifeng, ele faria um círculo e faria o possível para evitá-lo. Imediatamente, as ações de Devastação Instável enviaram ondas de choque pela região da cidade do Rio Branco. Embora Devastação Instável não fosse muito conhecido, ele ainda era um dos altos escalões da União Marcial. Ele também era arqui-inimigo de Xifeng e recentemente havia revelado um dos grandes segredos de Xifeng. Portanto, havia um bom número de pessoas que sabiam sobre ele. Ninguém teria imaginado que Devastação Instável se desculparia publicamente com Xifeng. Muitas pessoas ficaram chocadas ao ler a mensagem de Devastação Instável. A União Marcial era obviamente uma grande guilda, mas eles haviam se submetido a um jogador independente solitário. Embora tais incidentes tenham ocorrido antes em jogos de realidade virtual anteriores, o número total de ocorrências definitivamente poderia ser contado em uma mão. Acima de tudo, Domínio de Deus era um jogo que havia sido lançado recentemente. Nesta fase do jogo, a diferença de força entre os jogadores se manifestaria principalmente em termos de técnicas, e essa diferença poderia ser facilmente superada usando a vantagem numérica. No entanto, Devastação Instável havia sucumbido a Xifeng. Era simplesmente inacreditável. Alguém pode me dizer o que está acontecendo aqui? Uau! Isso vai ser a revolta dos jogadores independentes? Como esperado do meu ídolo, Yefeng. O que há de tão grande nas guildas? Eles não sucumbiram à força da mesma forma? O caos se instalou nos fóruns oficiais da região da cidade do Rio Branco. A mensagem de Devastação Instável foi como uma pequena pedra jogada em um lago tranquilo, gerando ondulações que se espalharam em todas as direções. Como resultado, os jogadores no fórum postaram suas próprias opiniões, especialmente os jogadores independentes. Não importa em qual jogo de realidade virtual eles estivessem, jogadores de guildas e jogadores independentes frequentemente entravam em conflito. No entanto, isso não poderia ser evitado. Afinal, para superar os outros, é preciso obter mais recursos. Naturalmente, as guildas ocupariam esses recursos. Enquanto isso, os jogadores independentes que não tinham força só podiam recuar diante dessas guildas. Assim, criavam-se conflitos. Agora que um jogador independente como Xifeng havia feito uma grande guilda se submeter a ele, esse incidente recebeu uma resposta inquestionavelmente enorme de muitos jogadores independentes. No entanto, para a aliança de guildas que planejava uma cruzada contra Xifeng, esse assunto foi como uma bomba cheia de perigo. Devastação Instável, o líder que iniciou essa aliança e planejou essa cruzada, havia escolhido se retirar da aliança. Além disso, ele nem sequer falou uma palavra sobre esse incidente. Que tipo de poder poderia fazer Devastação Instável reagir dessa maneira? Esse incidente causou pânico nas outras guildas dessa pequena aliança. Irmão Zan, o que devemos fazer? Tigre Flamejante perguntou calmamente. Devido às ações chocantes de Devastação Instável, as várias guildas na pequena aliança começaram a se sentir inseguras. Zan Lovei mergulhou em pensamentos profundos por algum tempo antes de dizer, vamos não nos envolver ainda. Vamos esperar até que todos estejamos na cidade do Rio Branco antes de lidar com esse assunto. No entanto, para ele forçar uma pessoa como Devastação Instável a se submeter, eu realmente subestimei esse Yefeng. Diga a Ling Feilong para entrar em contato com Yefeng, veja se ele pode fazer Yefeng se juntar a Shadow. Embora a Shadow tenha começado seu desenvolvimento recentemente, nossos recursos são muitos. Diga a Ling Feilong o seguinte, desde que Yefeng concorde, posso dar a Yefeng uma posição de ancião, um salário anual de 1 milhão de créditos e 10% das ações da oficina. Tigre Flamejante ficou chocado. Ele admitiu que não era oponente para Xifeng e que as habilidades de Xifeng eram um nível acima das dele, mas essa promessa não era um pouco grande demais? Não apenas um ancião da guilda poderia viver de forma despreocupada, mas a autoridade que eles detinham também era grande. Além de irmão Lan e Zan Lovei, Xifeng teria maior autoridade na Shadow, sem mencionar um salário anual de 1 milhão de créditos e 10% das ações da oficina. Mesmo Tigre Flamejante só tinha um salário mínimo mensal de 20 mil créditos. Tigre Flamejante simplesmente não conseguia entender por que eles tinham que pagar um preço tão alto para recrutar Xifeng. No entanto, ele não tinha voz nesse assunto, então ele só podia fazer o que lhe foi dito. Cidade do Rio Branco, área comercial. Depois de retornar à cidade do Rio Branco, Xifeng primeiro se dirigiu ao banco. Ele recuperou 500 pilhas de pedras duras, pretendendo vender apenas uma parte de seu estoque por enquanto. Devido ao grande aumento na demanda por pedras duras, o preço já havia atingido a estimativa de Xifeng de 10 moedas de prata por pilha. Embora esse preço ainda subisse mais tarde, já estava próximo do limite que os jogadores podiam suportar. Essas 500 pilhas de pedras duras eram apenas uma pequena parte das pedras duras que Xifeng possuía.
Apenas com base na quantidade de pedras duras que Xifeng havia comprado constantemente antes, seu estoque excedia 10.000 pilhas. Essa também era uma das razões pelas quais as várias grandes guildas na cidade do Rio Branco não conseguiam comprar pedras duras. Xifeng havia comprado todas essas pedras duras quando os preços estavam no mínimo, e ele pagou cerca de 30 moedas de ouro por elas. No entanto, seu valor atual superava em muito o custo inicial. Depois de vender essas 500 pilhas, deve estar na hora de levar Blackie e os outros para invadir a masmorra de equipe de nível 10, a fábrica de goblins. Xifeng planejou internamente. Embora os níveis de Blackie e Neve Solitária fossem altos, o equipamento geral que eles tinham era, na melhor das hipóteses, medíocre. O mesmo valia para o equipamento de Xifeng. No entanto, pelo menos o dele era o melhor conjunto de equipamento de espadachim para jogadores de nível 10 e abaixo. O equipamento de seus companheiros de equipe, por outro lado, só poderia ser descrito como miserável. Neste momento, já havia mais de 500 jogadores que atingiram o nível 10 e tiveram seus nomes gravados na lista de classificação da região da cidade do Rio Branco. O que significa que já havia mais de 500 jogadores que entraram na cidade do Rio Branco. A maioria desses jogadores eram membros de guildas conhecidas. Além de fazer algumas missões na cidade do Rio Branco agora, o principal objetivo desses jogadores continuava sendo invadir masmorras, já que masmorras eram a melhor fonte de bons equipamentos. Somente com bons equipamentos esses jogadores subiriam de nível com maior eficiência. Portanto, muitas guildas já haviam começado a entrar em masmorras. Cidade do Rio Branco era diferente das cidades. Domínio de Deus só realmente começava depois que os jogadores atingiam o nível 10 e a cidade. Quanto à vida na cidade que os jogadores experimentavam no início do jogo, era apenas uma introdução à vida em domínio de Deus. Havia muitas masmorras de nível 10 em toda a região da cidade do Rio Branco. O número de masmorras de grupo de nível 10 a nível 12 excedia 20, e sua dificuldade de invasão variava muito. Enquanto isso, as masmorras de equipe de nível 10 para 10 jogadores eram um pouco menores, mas ainda havia 12 dessas masmorras disponíveis. Quanto às masmorras de grande escala de nível 10, havia 3 dentro da região da cidade do Rio Branco. Desde que se invadisse com sucesso uma dessas 3 grandes masmorras, poderia-se ativar o sistema de troca de conjuntos de cartas. O valor dos conjuntos de cartas também estaria no máximo quando chegasse a hora. Enquanto isso, depois de entrar na cidade do Rio Branco, o procedimento normal de invasão para os jogadores começava com as masmorras de grupo para atualizar seus equipamentos. Eles então prosseguiriam para as masmorras de equipe de pequena escala e, finalmente, as masmorras de grande escala de nível 10. Agora, muitas guildas já haviam começado a invadir pequenas masmorras e estavam continuamente atualizando seus equipamentos. Eventualmente, todas as guildas na cidade do Rio Branco teriam apenas um objetivo: obter a primeira limpeza de uma das 3 masmorras de equipe de grande escala. Uma equipe só poderia obter a primeira limpeza limpando o modo inferno da masmorra. Além disso, a primeira limpeza das masmorras de equipe de grande escala era um pouco diferente daquelas das masmorras de equipe de pequena escala. A conquista não só seria anunciada em toda a região da cidade do Rio Branco, mas também em todo o reino de Estrela-Lua. Era uma das melhores maneiras de aumentar a fama em todo o reino de Estrela-Lua, e também uma exibição da força de uma guilda. Portanto, as masmorras de grande escala eram consideradas os verdadeiros campos de batalha para as várias grandes guildas. Enquanto isso, para essas guildas que frequentemente batalhavam dentro de masmorras, pedras de amolar se tornariam um de seus suprimentos estratégicos. Essa situação aumentaria ainda mais a necessidade dessas guildas por pedras duras, fazendo com que o preço das pedras duras disparasse novamente. Assim, Xifeng escolheu vender seu estoque de pedras duras neste momento. Agora, Xifeng não estava focado em conquistar as masmorras de equipe de grande escala. Ele conhecia seus próprios limites e não tentaria competir com essas guildas conhecidas. Seu objetivo agora era apenas conquistar a masmorra de equipe de pequena escala de nível 15, o Castelo dos Demônios. No entanto, em termos de força ou números, sua equipe ainda estava longe de ser capaz de invadir o Castelo dos Demônios. Eles precisavam de algumas atualizações antes de poder enfrentar esse desafio. Chegando à casa de leilões da cidade do Rio Branco, Xifeng casualmente se sentou em um canto e abriu a interface do sistema da casa de leilões. Ele então selecionou vender seus produtos dentro da região da cidade do Rio Branco. Dessa forma, ele não precisaria pagar uma taxa tão grande. Semelhante a vender na casa de leilões de uma cidade, apenas os jogadores dentro da região da cidade do Rio Branco poderiam ver os itens que ele colocava em leilão. Quanto a vender as pedras duras para outras cidades, Xifeng nunca teve a intenção de fazê-lo. Apenas a taxa de manuseio cara já reduziria muito seus lucros. Sem mencionar que as outras cidades não precisavam tanto de pedras duras quanto a cidade do Rio Branco, então os preços das pedras seriam muito menores. Xifeng primeiro colocou 10 pilhas de pedras duras em leilão com um preço mínimo de 10 moedas de prata por pilha e um preço de compra imediata de 12 moedas de prata. Ele fez isso para dar uma olhada nos resultados.
Se ele colocasse todas as 500 pilhas em leilão de uma vez, isso poderia afetar drasticamente o mercado, os preços das pedras duras despencariam. Portanto, ele venderia lentamente seu estoque, realizando marketing de escassez. Como esperado, antes mesmo de um minuto passar, todas as 10 pilhas de pedras duras foram vendidas. Além disso, elas foram compradas pelo preço de compra imediata de 12 pratas. Não houve nem mesmo uma competição para falar. Isso não pode ser, certo? Xi Feng ficou chocado quando recebeu a notificação da casa de leilões. Uma demanda tão grande havia superado em muito suas expectativas. Embora ele soubesse que havia uma escassez de pedras duras agora, ele nunca pensou que alguém pagaria 12 pratas sem hesitar. Isso era simplesmente insano. Essas pessoas não sabiam que uma moeda de prata poderia ser trocada por 107 créditos agora? Gastar 2 moedas de prata adicionais seria o equivalente a gastar 214 créditos. Para um recém-formado universitário, isso seria 1/10 de seu salário mensal. Xi Feng havia vendido apenas 10 pilhas de pedras duras. Quando comparado à demanda de toda a região de Cidade do Rio Branco, era uma gota no oceano. Vendo uma demanda tão ardente, Xi Feng colocou mais 10 pilhas de pedras duras em leilão. Desta vez, ele mudou o preço mínimo para 12 moedas de prata e o preço de compra imediata para 15 moedas de prata. Ao fazer isso, ele tentou descobrir o preço mais alto que as pedras duras poderiam vender atualmente e o limite desses jogadores desesperados. Como esperado, ninguém pagou o preço de compra imediata desta vez. Em vez disso, eles fizeram lances sobre as pedras duras. No entanto, os números subiram muito lentamente, e houve apenas um pequeno aumento de vários cobres com cada lance consecutivo. Um minuto depois, o preço das 10 pilhas de pedras duras finalmente mostrou um aumento significativo. O lance havia passado de 12 moedas de prata para 13 moedas de prata, e continuou a subir para 13 moedas de prata e 30 cobres antes de finalmente parar. Obviamente, este era o preço final que esses jogadores desesperados estavam dispostos a pagar. O limite deles deve ser em torno de 13 moedas de prata? Ainda assim, isso superou minhas expectativas. No futuro, posso simplesmente sentar e esperar o dinheiro entrar. Xi Feng também sentiu que 13 moedas de prata era o limite para as pedras duras. Se os preços aumentassem ainda mais, então, além das guildas, os jogadores comuns não poderiam suportar tal despesa. Além disso, Xi Feng havia pago cerca de 30 cobres por cada pilha de pedras duras quando as comprou em grande quantidade. Agora, ele as vendeu por 13 moedas de prata por pilha, seu valor havia aumentado mais de 30 vezes. Não se pode ser muito ganancioso. Xi Feng estava atualmente satisfeito com os resultados. Xi Feng então continuou removendo pedras duras de sua bolsa, colocando-as em leilão. Ele vendeu 20 pilhas por lote, e cada lote estaria disponível a cada 10 minutos mais ou menos. Considerando a taxa de consumo e as finanças dos jogadores na região de Cidade do Rio Branco, 1.600 a 1.700 pilhas deveriam ser vendidas a cada dia. Se Xi Feng vendesse 1.000 pilhas por dia, não apenas toda a região de Cidade do Rio Branco poderia esgotar completamente seu estoque, mas também não causaria nenhum efeito adverso no preço das pedras duras. Se Xi Feng pudesse vender 1.000 pilhas por dia, ele poderia ganhar mais de 100 moedas de ouro todos os dias vendendo as pedras duras a 13 pratas por pilha. Além disso, esses eram ouros genuínos e não créditos. Essa renda diária era mais de 10 vezes maior que a renda diária das guildas de primeira linha. Com esses fundos em mãos, Xi Feng não precisaria se preocupar com questões financeiras ao desenvolver sua guilda no futuro. Com o sistema de vendas todo configurado e pronto, o dedo de Xi Feng tocou e deslizou, chamando a interface de comunicação semi-transparente. Seu dedo então se moveu e tocou no botão de chamada de seu bom amigo Blackie. Blackie, vocês já terminaram as missões de reputação? Se sim, então se reúnam em frente ao portão de teleporte. Vamos invadir uma masmorra juntos. Xi Feng perguntou. Já terminamos nossas missões. No entanto, parece que fomos presos em um mapa selado. Precisamos passar por uma prova se quisermos sair. Blackie ficou animado ao ouvir sobre invadir masmorras, e ele queria poder ir imediatamente para exibir sua proeza. Desde que obteve a guarda de Mavis, ele começou a navegar na internet e assistir vídeos de especialistas exibindo suas habilidades. Ele também frequentemente treinou com os membros de sua equipe, e suas técnicas melhoraram muito. Ele definitivamente chocaria Xi Feng com suas novas técnicas. Infelizmente, ele não podia fazer nada disso agora. Um mapa selado. As sobrancelhas de Xi Feng se franziram, sua mente entrando em um pensamento profundo. Ele não sabia como Blackie e os outros conseguiram entrar em um mapa selado. Logicamente, as missões que ele lhes enviou não tinham tais locais. No entanto, após relembrar a descrição de Blackie sobre o lugar, ele de repente entendeu a situação em que Blackie e os outros estavam. Ele não podia deixar de admitir que a sorte deles era realmente impressionante.
Havia várias oportunidades milagrosas disponíveis em domínio de Deus, e os jogadores mais frequentemente descobriam a prova dos deuses. Os jogadores também a chamavam de prova dos heróis, e era um teste dado pelos deuses para que os mortais se tornassem heróis. Desde que fosse um mapa de nível 10 ou acima, havia uma chance dessa prova aparecer. Os jogadores ocasionalmente encontravam essa prova nos campos, fazendo missões ou caçando. No entanto, menos de 1 em cada 10.000 jogadores teria chance de encontrar essa prova. Blackie e os outros definitivamente tiveram sorte por encontrar essa prova. Cada prova dos heróis era uma oportunidade enviada do céu. Desde que os jogadores pudessem limpá-la, eles receberiam uma recompensa farta. Nessa prova, equipamentos e experiência eram considerados a forma mais baixa de recompensa. Se os jogadores pudessem se sair excepcionalmente bem na prova dos heróis, eles poderiam receber aumentos permanentes de atributos, habilidades super raras ou melhoradas, uma quantidade abundante de maestria de armas e muitas outras recompensas super raras. Armas e equipamentos só podiam ser usados por um período de tempo, eles eram como objetos estrangeiros. Eles não eram realmente parte da força de alguém. No entanto, seria uma história diferente se os jogadores pudessem receber coisas como aumentos permanentes de atributos e habilidades super raras. O valor de tais coisas superava em muito de armas e equipamentos, e eles seriam de imensa ajuda para o desenvolvimento futuro de alguém. Quantas cores havia na porta da prova que vocês entraram? Xifeng perguntou. A pergunta de Xifeng confundiu Blackie. No entanto, como Xifeng havia perguntado, Blackie tentou se lembrar do número de cores diferentes nas grandes portas duplas que eles haviam entrado. Ele então disse sem confiança, acho que havia 4 cores. 4. Vocês estão tentando se matar. Xifeng imediatamente quis repreender Blackie. A prova dos deuses não só possuía recompensas, mas também daria punições. As punições e recompensas dadas também eram iguais. Em domínio de Deus, com a oportunidade vinha o perigo. Não havia almoço grátis em domínio de Deus, e mesmo que houvesse, poderia muito bem envenená-lo até a morte. A prova dos heróis era normalmente categorizada em 7 níveis. Se houvesse apenas uma cor no portão de teleporte, então a prova seria nível 1, era também a prova mais fácil de limpar. Junto com o aumento no número de cores, a dificuldade aumentaria exponencialmente. Se houvesse 4 cores na porta das provas, então seria uma prova de nível 4. Sua dificuldade seria em torno de 8 vezes ou acima da de uma prova de nível 1. Se Blackie e os outros pudessem limpá-la, as recompensas mínimas que eles poderiam obter seriam armas e equipamentos de nível ouro fino. Normalmente, seria um item de nível ouro escuro. Se eles pudessem terminar a prova com uma taxa de conclusão suficientemente alta, havia uma possibilidade de que eles pudessem receber aumentos permanentes de atributos ou ter uma de suas habilidades atualizada para uma versão mais forte. No entanto, a punição para uma prova de nível 4 não era brincadeira. Se Blackie e os outros falhassem em completar a prova, a punição mais leve que eles poderiam receber seria uma grande perda de experiência, eles poderiam muito bem perder vários níveis. Blackie e os outros poderiam até perder uma parte de seus atributos ou maestria de habilidades permanentemente, possivelmente entrando em um estado enfraquecido por um longo período de tempo. Punições tão severas também eram uma das razões pelas quais a maioria dos jogadores evitaria entrar na porta das provas depois de encontrar uma. Eles escolheriam vender a informação para uma grande guilda, obtendo um grande lucro. Irmão Feng, estamos em uma situação muito perigosa. Ouvindo o pânico de Xifeng, Blackie não pôde deixar de engolir em seco, seu batimento cardíaco aumentando de ritmo. Enquanto isso, Dança do Fogo e os outros que estavam ao lado de Blackie também ficaram extraordinariamente sérios após ouvir as palavras de Xifeng. Eles não mais ousaram menosprezar essa prova. Só posso dar conselhos a vocês. Ajam dentro de suas capacidades. Não tentem façanhas, apenas tentem sair inteiros. Não se esqueçam de passar meu conselho para todos na equipe. No entanto, Blackie, já que você tem a guarda de Mavis, logicamente, vocês deveriam ter uma possibilidade muito alta de limpar a prova. No entanto, lembre-se de não se apressar. Mesmo que você tenha que desperdiçar muito tempo, nunca se apresse. O resto dependerá de suas técnicas de batalha, inteligência e sabedoria. Xifeng então continuou a passar todo o seu conhecimento sobre as provas para Blackie. Quanto a se eles poderiam ou não limpar a prova, dependeria unicamente de Blackie e os outros. Os testes da prova dos heróis nunca se repetiram, então não havia estratégias conhecidas para conquistar uma. No entanto, na vida anterior de Xifeng, após coletar o conhecimento e a sabedoria de muitos predecessores, ele conseguiu formar uma estratégia que não era uma estratégia real, que era agir dentro de suas próprias capacidades e planejar antes de agir. Não se deve se apressar ao realizar a prova dos heróis. Além disso, não havia uma estratégia real para conquistar a prova dos heróis. Com Dança do Fogo, Cola e a guarda de Mavis de Blackie, eles deveriam ser capazes de limpar uma prova de 4 cores. No entanto, eles não deveriam ser capazes de sair da prova em um curto período de tempo.
Xifeng sentiu uma dor de cabeça se formando. Ele originalmente pretendia atualizar seus equipamentos invadindo uma masmorra. No entanto, esse plano foi por água abaixo agora. Ele nem sabia se Blackie e os outros poderiam conseguir sair da prova dentro de uma semana. A prova dos heróis nunca foi simples, e era uma prova extremamente demorada. Na vida anterior de Xifeng, não era incomum que os jogadores passassem mais de um mês limpando uma prova. No passado, um especialista de primeira linha havia feito uma avaliação justa das provas. Uma prova de 5 cores tinha dificuldade rivalizando com uma missão épica. Uma prova de 6 cores tinha dificuldade rivalizando com uma missão lendária. Quanto a uma prova de 7 cores, ela tinha dificuldade rivalizando com uma missão lendária de primeira linha. Na vida anterior de Xifeng, mesmo depois que Domínio de Deus estava em operação por mais de uma década, ainda não havia um jogador que pudesse limpar uma prova de 7 cores. Claro, parte da razão era que nenhum verdadeiro especialista de primeira linha havia encontrado uma prova de 7 cores. No passado, a prova de maior nível limpa foi uma prova de 6 cores. Enquanto isso, um dos conquistadores de uma prova de 6 cores foi o deus clérigo, Nuvem Violeta, um dos 10 deuses clérigos publicamente reconhecidos em Domínio de Deus. Pensando que Nuvem Violeta estava atualmente com Blackie e os outros, Xifeng hesitante soltou um suspiro de alívio. Embora a Nuvem Violeta ainda não tivesse crescido em seu auge, seu potencial não podia ser ignorado. Para uma prova de 4 cores, Blackie e os outros poderiam, possivelmente, ser capazes de limpá-la. Esqueça. Não adianta se preocupar muito com isso. Parece que só posso atualizar meu próprio equipamento por enquanto, Xifeng suspirou. Habitualmente, ele abriu a interface da casa de leilões, procurando itens na seção diversos. Muitas vezes, os jogadores leiloavam algumas coisas boas sem perceber seu valor real ou coisas que eles sentiam que não eram valiosas. Portanto, Xifeng frequentemente navegava por essa seção, esperando encontrar uma captura sortuda. Assim que Xifeng folheou casualmente as páginas. Escritura do Sol Flamejante. Xifeng incidentalmente descobriu um livro vermelho fogo exibido na interface de itens da casa de leilões. A expressão de Xifeng tremeu à vista deste livro, e ele não pôde deixar de desejar poder imediatamente pegar este livro em suas mãos. Alguém se atreveu a vender até este item? Isso é simplesmente ridículo. A visão de Xifeng então se deslocou para a etiqueta de preço exibida no canto superior esquerdo do livro antigo. Fim dos capítulos do 196 ao 198. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!